Boa noite a todos e todas e todes. Com muita alegria, nós estamos iniciando hoje a nossa 13ª reunião. A exposição é do capítulo 11. Quem fará a exposição é o professor Marco Túlio. Quem fará a mediação é o professor Abel. E já passo a palavra ao professor Abel para que ele se apresente e depois passe a palavra ao professor Marco Túlio para que ele faça a exposição. Só vou pedir para abrirem os microfones, as câmeras, quem puder, desligar os microfones para que não dê interferência nas falas. Abel? Oi, boa noite a todos. Hoje quem vai nos brindar com a palavra vai ser o professor Marco Túlio. Ele já vem dando grandes contribuições aqui para nós, né? É uma participação importantíssima. Então a gente já, de antemão, já agradece, tá, professor? O professor Marco Túlio é professor da Educação Básica do município de Uberlândia, formado em Filosofia, Pedagogia, e é pesquisador também na área. E depois ele vai também se apresentar e, quem sabe, se puder falar um pouquinho do partido que ele está já ajudando a construir, né? Então, eu só queria falar umas coisinhas assim um pouquinho fora aí do nosso... Que é assim, né? Hoje nós tivemos... Essa semana passada foi uma semana difícil, né? Nós está tendo uma greve em Angola, né? O pessoal de Angola está passando por dificuldades lá, muito. Todos os nossos companheiros lá, a situação está crítica, né? Então, o MPLA está lá quase 40 anos no poder, não sai, a dificuldade está muito grande lá para os companheiros, então a gente já está fazendo manifestações aqui em São Paulo, solidariedade aos nossos colegas lá, e a gente se interessa muito pela África, e também as questões dos países do norte da África também, que estão em confronto com a Europa, e aquela situação. E aqui no Brasil nós perdemos o Arlindinho Cruz, né? É o grande, uma pessoa assim, incrível, muito ligado à negritude, uma expressão muito grande, uma dor muito grande no nosso coração, uma falta muito grande. Então foi dura, tá sendo dura, sabe? Mas passou. Vamos em frente, né? É só para lembrar essas duas coisinhas que a gente não pode deixar passar, que é de muito grande importância. Então, professor Marcos, está com você a palavra, você vai falar sobre o capítulo 11, né? Contribuição da Etiópia, da Núbia e do Egito para a civilização. A Etiópia era conhecida como Abissínia, né? Ficou muito tempo como Abissínia, aí depois virou Etiópia. Então, mas é importantíssimo, né? Então, com a palavra aí, professor. Obrigado. Professor Marcos está preparando lá. Continua, ele então, saiu. O professor assim. Preto Lindo. Estou brincando, está aí o nome. Professor Valdo, eu queria dar uma nota muito importante, porque tem acontecido, às vezes, mal entendido em relação a essa questão de Angola e Moçambique, porque o movimento é o mesmo, né? Agora, se o núcleo pensar fazer uma nota, é uma estratégia que eu estou dando, que olhássemos um pouco a Carta Africana dos Direitos Humanos, porque aí seria uma carta que não pendesse para um ataque do ponto de vista direto, porque a forma como a política está lá, ela é polarizada. Então, qualquer tentativa de manifestação, ela pode ser rejeitada no sentido de, vocês são de direita, vocês são de esquerda. Não sei se compreendeu o que eu estou tentando chamar a atenção. Está tão radical, estou vindo de lá, eu por acaso, só para vocês terem noção, quando saí da África Sul para Johannesburg,
eu viajei no mesmo assento com o Venâncio, aquele de Moçambique, das Grécias. Mas tive o cuidado de não fazer nem sequer uma foto, porque eu era banido do sistema, se calhar o passaporte. Entendem como está a situação? A gente foi conversando, dando-se conselho, mas é nesse sentido que estou a alertar, não sei se compreenderam, que eu tenho conversado todos os dias com um colega meu, angolano, que fez mestrado comigo no Porto. A situação é tão dramática que, como o Brasil anda sempre na neutralidade, que tivesse muito cuidado na carta, não sei se compreenderam, não tomar partido, mas que olhássemos a questão dos direitos humanos, porque uma das questões que as pessoas não percebem é o que é. Um dia aqui temos que estudar Amílcar Cabral, porque na nossa língua diz, olha, o feiticeiro só entra onde há divisão. Entenderam? Então, é mais ou menos nesse sentido. Culpar este, culpar aquele. O Marco Túlio já está aí, mas acho que perceberam a minha mensagem. Certinho, obrigado. Gente, perdão, nossa, perdão. Que é isso, mano? Agora tá funcionando? Agora tá. Apareceu aí, capítulo 11. Desculpe, gente. Que é isso? Isso é assim mesmo. Obrigado, então. Eu vou tentar apresentar aqui. Da outra vez eu fui tentar apresentar os meus slides aqui, não estava dando certo. E aí, se não mudar aí para vocês, me avisem, por favor, tá? Porque aí eu dou um jeito aqui de mexer e tentar fazer aparecer, tá? Certinho. Então, vamos lá. E agora eu vou ficar vendo só a minha própria tela aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, do Contribuição da Etiópia, Núbia e Egito. E esse capítulo ele é bem curtinho, então eu adicionei algumas outras referências, algumas outras fontes assim, que adicionam um pouco mais de informação à apresentação, tá? Mas tudo ligado ao texto. Aí, nesse capítulo, o Diop vai falar sobre as contribuições da Etiópia e Núbia e do Egito para o restante da Europa, principalmente em relação à Grécia. E aí ele vai falar sobre essas diferentes contribuições, sejam elas na área da ciência, na área da arquitetura, da filosofia, da própria literatura. Ele fala isso de modo muito breve, porque, de certa forma, ele já falou isso reiteradamente durante todo o capítulo. Mudou para vocês a tela? Sim. Não, apareceu não mudou. Ixi. Vamos ver. Agora mudou. Sim. Aí, eu vou deixar assim, então. Não, mas acho que dá para ir deixar mudando desse jeito aqui, porque senão vai... Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ir mudando, dá para ver ali. Então, beleza. Qual que é o objetivo desse capítulo? É investigar as contribuições civilizatórias da Etiópia e Núbia e do Egito, mais precisamente em relação a como houve... No princípio, houve uma contribuição mais da Etiópia e, com o passar do tempo, isso passa a influenciar mais o Egito e, consequentemente, o Egito vai influenciar principalmente a Grécia e o mundo helênico. E aí demonstra como houve trocas culturais, políticas e tecnológicas entre o Egito e a Grécia, confirma a influência mútua entre a Núbia e a Etiópia com o Egito, e critica a dissociação eurocêntrica do Egito em relação à África. Como ele fala nos capítulos anteriores, alguns pensadores e alguns estudiosos tentam dissociar o Egito do restante da África, mas aí o objetivo aqui do Diop é colocar o Egito dentro de uma tradição negra, africana, e em contraste em relação com o restante da Europa. E aí ele vai começar a falar sobre a oposição entre o Egito e o restante da África com a Grécia, de como
havia uma diferença estrutural e qualitativa entre a organização social, política e cultural da Grécia com o Egito. Que apesar do Egito, da Grécia ter herdado algumas tradições egípcias, o que foi determinante no modo como os gregos organizavam o conhecimento e as sociedades deles foi a relação com o ambiente, a geografia e os recursos naturais que dispunham os gregos, já que na Grécia os recursos naturais e geográficos eram menores do que no Egito, a sociedade grega passou a se articular em torno de uma ideia onde o homem era o centro da vida política, social e cultural, em contraste com o Egito, onde os povos egípcios e africanos organizaram uma cosmopercepção do mundo relacionada não ao antropocentrismo, mas ao cosmocentrismo, ou seja, a dispersão dos diferentes elementos da existência na natureza, e não concentrada no homem, no humano, como centro da existência. Então, o Diop identifica uma diferença estrutural e qualitativa entre a cosmopercepção de mundo dos povos africanos antigos, especialmente o Egito, e a dos gregos clássicos. Para o intelectual senegalês, essa diferença não é apenas de grau, mas de natureza. Enquanto a civilização grega construiu sistemas sociais, políticos e culturais antropocêntricos, centrados no homem, com medida e finalidade... A pessoa para fechar o microfone, por favor. Amanhã de manhã é terça. Gente, tem uma pessoa aí com o microfone aberto, fechem aí. Acho que é o lá... fechou. Lúcia. Então, enquanto a civilização grega construiu sistemas sociais, políticos e culturais antropocêntricos, centrados no homem como medida e finalidade de todas as coisas, o Egito e outros povos africanos desenvolveram sistemas cosmocêntricos, no quais a existência humana se inscrevia como parte de uma ordem universal harmônica. E o Diop observa, e ele traga uma citação aqui dele, que é impossível enfatizar tudo o que o homem, particularmente o mundo helênico, deveu aos egípcios. Mas, ao absorver elementos do legado africano, os gregos os reinterpretaram à luz de sua própria experiência histórica material. Originários de um ambiente mais hostil e competitivo, a vida duras nas planícies euroasiáticas, os gregos, segundo Diop, forjaram valores que gravitavam em torno do homem e de sua capacidade de dominar a natureza. Assim, ao tomar de empréstimo as divindades egípcias, provindas com todas as perfeições morais que derivam da vida sedentária, acabaram por reduzi-las ao nível do homem, transformando o panteão em meramente uma outra humanidade, diferente da vida cosmocêntrica egípcia e das outras populações provindas da África, em que a organização da vida e toda a vitalidade, o Diop vai trazer a palavra materialismo metafísico ou vitalismo, ele vai falar, e de como esse vitalismo era relacionado com a abundância de recursos naturais que dispunham o Egito e todos os povos africanos ali. Isso fez com que esses povos africanos compreendessem que eles eram abençoados por deuses e que havia uma relação entre a política e a vida social e a cultura com esses deuses. Então, no Egito e em outras culturas africanas, ao contrário, a experiência de vida se deu em um ambiente generoso, um verdadeiro jardim do Éden entre dois desertos, uma das citações aí do Diop, e favoreceu uma percepção de que a ordem natural e cósmica era uma dádiva divina e que a vida devia estar em conformidade com leis que transcendiam a vontade humana. Esse contexto levou ao desenvolvimento de um materialismo metafísico, ou vitalismo transporte para o céu, como propõe o Diop, no qual a natureza, a comunidade e o divino formavam uma totalidade inseparável. Assim, para Diop, essa oposição entre cosmocentrismo africano e antropocentrismo europeu, assim, o Diop, ele não vai falar explicitamente desses termos, mas aí, dos meus estudos, eu sempre procuro fazer estou sempre estudando o cosmocentrismo em relação em diferença com o antropocentrismo. Eu trouxe esses termos porque acho que eles justificam muito bem aquilo que o Diop estava tentando falar.
Então, essa oposição entre o cosmocentrismo africano e o antropocentrismo europeu revela não apenas trajetórias históricas distintas, mas também uma unidade cultural africana. Essa unidade se manifesta em um sistema antropológico próprio, que concebe a sociedade não como instrumento de poder humano sobre o mundo, mas como parte integrante de uma ordem cósmica regulada por princípios estruturais e morais. Nesse sentido, o milagre grego, no qual o Ocidente tanto se apoia, deixa de ser um fenômeno autônomo e original, passando a ser entendido como uma apropriação e interpretação parcial de valores e criações nascidos no coração da África. Então, o Diop vai falar que as sociedades gregas, e mais especificamente as sociedades que são as ancestrais do mundo europeu, elas eram sociedades pouco desenvolvidas, que tinham uma barbárie muito grande, e isso não possibilitaria o desenvolvimento de sistemas complexos de religiosidade e cultura, de modo que eles não desenvolveram sistemas de modo autônomo, mas eles incorporaram as influências egípcias e adotaram isso no seio da vida política, cultural e social deles. Então, toda essa vida religiosa que os gregos passam a expressar, principalmente no auge da antiguidade clássica grega, ela é provinda dessas influências e trocas que se teve com o mundo egípcio. E aí, em relação a isso, eu gostaria de trazer um adendo, porque o pensador e intelectual Carlos Moore, ele é cubano. Carlos Moore, ele faz muito essa investigação muito parecida com o Diop também. O Carlos Moore é um pouco mais contemporâneo, se eu não me engano, o Carlos ainda está vivo, e o Carlos Moore, ele vai observar, ele vai fazer uma investigação e pontuar que o racismo se origina, essa distinção de raça, ela se origina bem lá na época pré-história, bem antes da sedentarização das sociedades. Porque o Moore vai falar que quando os primeiros humanos africanos migraram para o norte europeu, para a Europa e para o norte europeu, houve uma luta por recursos. Então, primeiro, sobreviveu aqueles que conseguiram se adaptar, ou seja, aqueles que modificaram a cor da pele para poder conseguir absorver mais nutrientes da luz solar. Então, eu vou falar que a pele do ser humano africano clareou, porque o sol na parte de cima do continente era menor. Então, para que eles pudessem aproveitar a absorção da luz solar, foi necessário que a pele foi fazendo gradativas mudanças, né, e evolutivas, para que eles pudessem se adaptar àquele clima mais frio e que tinha menos sol. Então, consequentemente, quem sobreviveu, quem tinha a pele mais clara, tendo a pele mais clara, poderia favorecer a absorção da luz solar. E houve, com isso, diferenças fenótipicas, foram criadas diferenças fenótipas desses povos que migraram para cima com os povos que migraram para baixo. Essas diferenças fenótipicas são a base daquilo que ele vai chamar de proto-racismo. E aí o Moore defende que o racismo se formou a partir de uma lógica pré-racial vinculada a mecanismos evolutivos de reconhecimento e rejeição do diferente pelo fenótipo, cor da pele, traços físicos. Essa lógica, herdada do passado biológico, foi ressignificada culturalmente e estruturada socialmente. Então, ele vai falar, antigamente havia essa diferença baseada na cor da pele, mas ela se dava por de uma diferenciação que formou determinados grupos. Então, os grupos brigavam por recursos. Então, os grupos se reconheciam pelo fenótipo. E há essa primeira diferenciação e essa primeira racialização desses diferentes povos que migraram e disputavam recursos. A partir de um tronco humano, originalmente negro na África, surgiram, há poucos milênios, as populações leucodérmicas, brancas e amarelas, devido a adaptações ambientais. Os primeiros contatos e conflitos entre esses grupos e populações melodérmicas sedentárias geraram proto-racismos reforçados por guerras, migrações e dominação territorial. O racismo organiza a distribuição desigual de recursos, garantindo vantagens automáticas ao grupo dominante e marginalizando sistematicamente os subalternizados. Atua em três frentes interligadas:
estruturas políticas, econômicas, jurídicas, imaginário social e códigos de comportamento interpessoal. O racismo se mantém porque é funcional e benéfico para quem o exerce, fortalece a coesão interna do grupo dominante e fragmentos dominados. Sua sofisticação atual disfarça sobre argumentos desracializados, dificultando o combate direto. Então, isso dialoga muito com o que o Diop está falando sobre como as sociedades europeias, primitivas europeias, eram bárbaras. Por quê? Porque elas disputavam recursos que eram escassos, e a partir disso houve um embate muito grande entre elas. Conseguiu sobreviver, logicamente, aquela que conseguiu adaptar e vencer os seus vizinhos que lutavam por recursos. Diferentemente dos povos que ficaram na África, esses povos que ficaram na África dispunham de recursos mais abundantes, e com isso conseguiu formar uma identidade cultural muito maior do que a identidade cultural dos povos do Mediterrâneo. Então, por isso que as sociedades egípcias conseguiram evoluir primeiro que as sociedades gregas. E por isso que as sociedades gregas e as sociedades europeias primitivas desenvolveram esse senso violento e armamentista e bárbaro muito mais do que as sociedades africanas e egípcias da antiguidade. E aí, por conseguinte, o Diop vai falar sobre como a ciência e a filosofia egípcia também foram absorvidas e reivindicadas pelos gregos. E aí ele vai falar, para o Diop, compreender a história do saber exige desfazer o mito da Grécia como berço isolado da filosofia e da ciência. Ele evidencia que já na antiguidade, autores como Plutarco, Amelineu e outros reconheceram que os gregos mais célebres, Solon, Tales, Platão, Licurgo, Pitágoras, Arquimedes e Erastóteles, foram formados no Egito. Não apenas aprendendo conteúdos técnicos, mas absorvendo um sistema de pensamento construído ao longo de milênios por povos africanos. E aí, nesse capítulo, aí, nessa parte, o Diop vai falar sobre como os mestres egípcios deram um privilégio e predileção ao Pitágoras, porque o Pitágoras era uma figura mística e ele foi mais aceito nos círculos de ciência e conhecimento egípcio do que os outros, como Platão, por exemplo. Platão teve dificuldade, segundo o Diop, para adentrar nos círculos de investigação egípcios. Diop destaca que, segundo Plutarco, o ensino científico e filosófico no Egito era ministrado por leigos, que se distinguiam das pessoas comuns apenas pelo seu nível intelectual ou status social, citação do Diop, e não por uma sacralização pessoal. Esse saber, embora imerso numa visão cosmocêntrica, era secularizado no sentido de estar voltado à observação, medição e compreensão racional da natureza. Não havia uma cisão rígida entre ciência e espiritualidade. A matemática, a astronomia e a filosofia eram inseparáveis de uma visão de mundo que via o homem integrado ao cosmos. Então, o Diop vai falar que os gregos, ao absorverem a filosofia e o conhecimento herdado dos egípcios, eles vão transpor esse conhecimento para uma esfera secular, ou seja, mundana. Enquanto o conhecimento egípcio estava ligado a toda uma rede de saber que envolvia tanto a espiritualidade como a própria ciência, a matemática, a astronomia e a vida em sociedade, os egípcios passam a utilizar ela de forma diferente, aplicando a determinados aspectos da vida social deles, e não integrado com essa visão de mundo cosmocêntrica. As escolas esotéricas egípcias, para as quais os gregos peregrinavam, eram espaços de preservação e transmissão de conhecimento refinado. Pitágoras, por exemplo, foi especialmente aceito por causa do seu temperamento místico, como o Diop fala, e, em contrapartida, demonstrou grande reverência aos egípcios, reconhecendo a profundidade de seus ensinamentos. Amelineu, citado por Diop, é incisivo. Os mais famosos sistemas gregos, notadamente os de Platão e Aristóteles, tinham se originado no Egito. Ele acrescenta que o que admiramos nos gregos não deve ser desprezado quando se trata da sua fonte africana. Ou seja, a grande parte daquilo que se instituiu como sistema dentro da filosofia platônica e aristotélica é
originalmente egípcio. Todo aquele debate que nós já fizemos anteriormente no livro do George James sobre as influências que a filosofia egípcia teve no pensamento platônico e aristotélico. Para Diógenes, esse reconhecimento é central. O Egito foi o centro clássico do saber, a terra onde 2/3 dos estudiosos gregos foram estudar, e durante o período helenístico, Alexandria se tornou o coração intelectual do mundo. Essa herança não era apenas literária ou filosófica, ela se ancorava em observações sistemáticas da natureza, sustentadas por cálculos matemáticos rigorosos para medir, prever e organizar fenômenos como as cheias do Nilo, o ciclo celeste e a distribuição de terras. Esse método integrava ciência empírica e filosofia especulativa, sem fragmentar o conhecimento em compartimentos estanques. E aí, conforme eles citam Alexandria, eu achei importante trazer esse debate sobre Alexandria, porque volta e meia também, quando a gente vai falar sobre as bibliotecas egípcias, Alexandria é sempre um ponto de debate e polêmico, porque as pessoas, os críticos das nossas teses em relação ao Egito vão falar que Alexandria ela alcança seu auge durante o declínio do Império egípcio e no período grande assim da ascensão do mundo helênico. E realmente a Biblioteca de Alexandria ela é fundada após a colonização de Alexandre o Grande, a invasão do Alexandre o Grande no Egito. Inclusive, aí se dá o nome de Alexandria por causa da conquista de Alexandre o Grande à cidade. Mas isso não significa que a Alexandria abre um tempo diferente, ou seja, ela funda algo novo dentro da cultura egípcia, muito pelo contrário. Ela é a continuidade daquilo que os egípcios já haviam construído. Então, aquele espaço em que o Alexandre funda a cidade de Alexandria já era um espaço propício para se construir aquele determinado tipo de construção que iria abrigar grande parte do conhecimento daquela época ali no Egito. Então, a cidade de Alexandria, localizada no delta ocidental do Nilo, foi fundada em 331 a.C. por Alexandre III da Macedônia, Alexandre o Grande, após sua conquista do Egito, né, após a invasão do Egito. É importante observar que nessa época o Egito estava passando também por invasões persas, e quando Alexandre toma o Egito, ele expulsa os persas, e isso, de certa forma, retoma um pouco da autonomia do Egito que tinha se perdido com as invasões dos persas. E aí o Alexandre é tratado, em parte da história, como esse libertador do Egito. Antes da fundação da cidade, como Alexandria, a região era habitada por uma pequena vila pesqueira egípcia chamada Racotes, que, segundo fontes arqueológicas e literárias, já funcionava como posto militar e núcleo avistado na costa mediterrânea, provavelmente desde o período faraônico tardio. Alexandre fundou a cidade como parte de seu projeto de integrar a rota comercial do Mediterrâneo Oriental com o interior africano e o Oriente Próximo. Após a sua morte em 323, então, assim, o Alexandre Grande, ele morre, acho que, se não me engano, com 27 anos. Então, o período dele de governo é muito rápido. Então, apesar dele tentar, de certa forma, unir todo o Mediterrâneo ali, isso dura pouquíssimo tempo. Então, a influência dele nesse mundo, de uma forma geral, ela é muito rápida. Então, ele não teria como criar nenhum outro tipo de tendência muito nova, já que foi muito rápido, extremamente rápido. E aí, após a sua morte, em 323, o Egito foi controlado por Ptolomeu I Sóter, um de seus generais, que estabeleceu a dinastia Ptolomaica. O Ptolomeu, ele nasce na Macedônia. Na Macedônia. O Ptolomeu também é grego, ele nasce na Macedônia, mas é importante observar como o Ptolomeu, ele adota o título de Sóter, e Sóter é uma referência justamente às dinastias faraônicas egípcias. Ele adota um tipo de governança e de política completamente diferente da política e da administração da política grega.
Então, o Sóter é justamente uma referência a esse modo de administração e organização da vida política egípcia baseada nos faraós egípcios. Então, é durante o governo de Ptolomeu I Sóter é que a Alexandria vai se desenvolver. E ele aplica no desenvolvimento da Alexandria justamente esse modo de organização da vida social egípcio e não grego. Então, foi sob os Ptolomaicos que Alexandria se transformou no maior centro intelectual do mundo helenístico. Um processo que não começa do zero, mas que herda a milenar tradição egípcia de produção e preservação do conhecimento. Então, sempre a gente sempre vai ter essa discussão, essa polêmica em torno de Alexandria, mas Alexandria é completamente nova, não é por acaso, né? não é absolutamente nova. Ela, não por acaso, ela foi criada em espaço egípcio, em território egípcio. Alexandria não foi criada em território grego. Então, Alexandria, ela mantém uma tradição egípcia e não grega, por mais que ela tenha sido fundada por governantes descendentes de grego, mas ela herda toda a influência do Egito. Por quê? Era no Egito que havia essa tradição de construção de bibliotecas. A gente já discutiu isso aqui antes. Lógico que as grandes bibliotecas egípcias, fundadas pelos faraós egípcios, elas tinham um foco maior no registro de documentos administrativos. Os egípcios eram excelentes, eles adoravam registrar qualquer tipo de documento administrativo. E isso servia. Essas bibliotecas tinham como princípio justamente registrar esses mandados e feitos administrativos dos egípcios. Mas não significa que Alexandria tenha se tornado algo completamente diferente dessas bibliotecas que também guardavam conhecimentos desenvolvidos pelos próprios egípcios dentro de um contexto esotérico. O Egito já era, desde o Reino Antigo, de 2686 a 2181 a.C., um centro de desenvolvimento em astronomia, medicina, matemática e arquitetura monumental. Alexandria, ao se tornar sede da grande biblioteca e do museu, absorveu e reorganizou séculos de conhecimento egípcio, mesclando aportes gregos, mesopotâmicos, persas e indianos. Então, acabou sendo, justamente pelo contexto geográfico e a localização da Alexandria, ela acabou abarcando grande parte de diferentes conhecimentos, porque ela recebia diferentes visitantes, navegantes do Mediterrâneo. Então, ela acabou, justamente por isso, virando um grande centro cultural, mas justamente pela cultura dos egípcios de receber visitantes para formá-los para as diferentes finalidades. Então, a grande biblioteca de Alexandria, idealizada por Ptolomeu II Filadel, reinou entre 283 a 243 a.C. e buscava reunir todos os livros do mundo. Muitos desses manuscritos eram cópias, traduções e compilações de textos egípcios mais antigos, armazenados em templos como o de Heliópolis e Tebas. O prestígio da cidade, como epicentro intelectual, não se deve apenas à infraestrutura grega ou macedônica, mas à base cultural africana que sustentava esse projeto. Diop lembra que, no período helenístico, Alexandria foi o centro intelectual do mundo, reunindo matemáticos como Euclides, astrônomos como Hiparco e Erastótenes, e médicos como Herófilo. Mas muitos desses cientistas se apoiaram sobre saberes que já circulavam no Egito muito antes da chegada de Alexandre. A própria tradição de observação sistemática da natureza e registro escrito, característica dos escribas egípcios, foi fundamental para o florescimento da pesquisa na cidade. E é interessante observar, como a gente já falou outras vezes aqui, como a estrutura helênica era completamente diferente da estrutura egípcia. Por quê? Cada cidade helênica ou grega, ela era independente. E esse tipo de independência formava cidadãos que não interagiam entre si. Por mais que houvesse uma determinada unidade helênica, essas cidades-estados, elas digladiavam entre si, elas guerreavam entre si. Isso dificultava a relação entre elas. Então, haviam rivalidades entre Esparta e Atenas, por exemplo, que dificultava a divulgação e a circulação do conhecimento entre o próprio mundo helênico. Então, quando eles vão para o Egito,
essa dificuldade de circulação de conhecimento, ela era superada. Por quê? Porque no Egito não havia diferenciação entre quem era de uma cidade ou de outra. Se você foi lá para estudar, muito provavelmente você ia estudar se você fosse aceito na escola. Então, o próximo ponto que o Diop vai falar é sobre a arquitetura. Ao afirmar que mesmo a arquitetura grega tem suas raízes no Egito, Diop aponta para evidências concretas, como as colunas protodóricas encontradas nas tumbas de Ben Hasan, datadas da 12ª dinastia. Essas colunas anteriores, em mais de 1000 anos ao surgimento do estilo dórico na Grécia, mostram que elementos que hoje associamos ao clássico já eram explorados no Egito faraônico. O impacto egípcio, contudo, não foi apenas estético. A monumentalidade das construções egípcias, templos, obeliscos, pirâmides e salões hipóstimos, exigia avançado conhecimento matemático e de engenharia. O dimensionamento preciso das colunas, a distribuição das cargas, orientação astronômica das estruturas e a simetria harmônica não eram frutos de improviso, mas resultado de cálculos meticulosos baseados em observações e mensurações sistemáticas. O Diop vai falar no fim do capítulo lá de como isso não foi não foi pura sorte, né? A ideia lá que ele fala do macaco o macaco é a máquina de datilografar. Se o macaco ficasse infinitamente batendo a máquina de datilografar, uma hora ele escreveria um romance. Então não foi por insistência, ou não foi por acidente que os monumentos e a cultura egípcia e africana desenvolveu, muito pelo contrário, havia um estudo muito profundo sobre como essas estruturas iriam ser erigidas. Então, os gregos absorvem não só do ponto de vista estético a forma da construção, a forma da arquitetura egípcia, mas muito pelo contrário, a aplicação de princípios matemáticos, astronômicos e toda a ciência que se envolvia na construção de um templo foi absorvida também pelos gregos. Diop sublinha a desproporção entre a escala egípcia e a greco-romana. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, com todas as suas torres, poderia facilmente ser colocada no salão hipóstico do Templo de Karnak. O Partenon grego poderia caber entre aquelas paredes ainda mais facilmente. Então, o que o Diop está falando é que as construções egípcias, elas são muito maior do que as construções greco-romanas. E de que, apesar de dispor de vamos dizer assim, uma passagem de tempo maior, né? Os romanos estão muito no tempo à frente, né? 300, 600 anos depois dos egípcios, eles não conseguiram replicar a arquitetura egípcia, demonstrando como os egípcios eram tecnologicamente muito mais avançados do que as sociedades que os sucederam. Essa comparação não é mero recurso retórico. Ela destaca que, enquanto a arquitetura europeia e grega impressiona pelo refinamento estético, a egípcia se impõe tanto pela beleza quanto pela magnitude e complexidade técnica, fruto de um domínio construtivo acumulado por séculos. A genealogia da arquitetura ocidental, longe de se originar exclusivamente na Grécia, passa necessariamente pelo Egito, que serviu como escola prática de engenharia monumental para o mundo antigo. A herança africana, nesse campo, é, portanto, tanto material quanto conceitual. Dela vêm os princípios de proporção, simetria, resistência estrutural e integração da arte à funcionalidade, que mudaria o cânon arquitetônico até a modernidade. Aí o Diop faz um breve parágrafo, muito breve mesmo, em que ele vai falar sobre como os gregos eles absorveram e replicaram as fábulas egípcias. E aí ele faz isso de um modo muito breve. Acho que esse é um dos parágrafos assim, que talvez ele necessite um pouco mais de fundamentação teórica. Acho que, eu não sei se ele desenvolve isso mais à frente, ou desenvolveu isso anteriormente, em relação à literatura egípcia e grega. Sheikh Anta Diop lembra que até mesmo no campo da literatura, particularmente no gênero da fábula, a Grécia herdou modelos diretamente do Egito. O formato narrativo com animais como protagonistas, que Lenormand identifica como tipicamente negro ou cuxita, foi introduzido na Grécia por Esopo, um autor de origem africana descrito por diversas tradições como um egípcio negro. Essas fábulas, nas quais animais falam e agem como humanos para transmitir lições morais,
constituem um patrimônio narrativo africano, profundamente enraizado nas culturas nilógicas e sudanesas, onde a oralidade e a simbologia animal sempre desempenharam um papel central na transmissão de valores. Esse modelo narrativo atravessou o Mediterrâneo, foi incorporado pela literatura grega e séculos depois influenciou obras europeias, como as de Jean de La Fontaine, tornando-se parte da tradição literária global. E aí eu parto para a conclusão que a negação histórica da capacidade criativa dos povos negros é não apenas um erro científico, mas um ato ideológico. E aí o Diogo vai encerrar o capítulo falando sobre isso, sobre como é necessário a gente identificar essas influências egípcias e etíopes na cultura ocidental histórica, para a gente poder recuperar a própria história do negro. Contra vozes como Siegfried, Diop afirma: o negro não é só capaz de criação técnica, como foi o primeiro a realizá-la em escala civilizatória. Muito antes de qualquer florescimento europeu, em um tempo em que todas as raças brancas eram pouco aptas para a civilização, os ancestrais dos africanos subsaarianos já haviam inventado a matemática, a astronomia, o calendário, a escrita, a arquitetura monumental, a medicina, a agricultura organizada e a própria estrutura social complexa. Essa primazia não é sustentada por retórica, mas por evidências arqueológicas e históricas. A Grande Pirâmide, com seus 6 milhões de toneladas de pedras perfeitamente encaixadas. O Templo de Karnak, cujo salão hipóstilo é capaz de abrigar a Catedral de Notre Dame e suas torres. As esculturas colossais, como os Colossos de Memnon, e um corpo técnico e artístico que exigia cálculo matemático, planejamento e engenharia de alto nível, desempenhados pelos africanos como arquitetos e engenheiros, e não como simples mão de obra. E aí ele vai falar outra coisa que a gente já falou reiteradamente vezes aqui, sobre como a mão de obra que construiu, por exemplo, as pirâmides, ela era uma mão de obra especializada, não era mão de obra escravizada, e que foi identificado em escavações recentes que havia um alojamento para esses trabalhadores que construíram as pirâmides, demonstrando como esses trabalhadores eram mão de obra especializada, que eles possuíam técnica e que não construíram a pirâmide através de força bruta ou de trabalho forçado, mas muito pelo contrário, foi um trabalho organizado e sistemático. No entanto, Diop adverte: a recuperação desse passado não deve repetir, em sentido inverso, o erro do arianismo nazista. Não se trata de exaltar uma suposta superioridade racial, mas de restaurar a continuidade histórica dos povos africanos e colocando-os no fluxo integral da história da humanidade. O Diop termina com essa observação de que não é para a gente recuperar a história africana para poder mostrar que nós somos o povo originário, né, em relação àquilo que os nazistas tentaram fazer com a raça ariana, que seria a raça superior. Não se trata disso, porque senão a gente acabaria incutindo o mesmo erro, mas de recuperar o passado para poder colocar o negro dentro da história da humanidade, que foi apagado durante o processo de colonização. O que ele propõe é a reconstrução de uma memória que permita ao negro africano compreender que a base de muitas civilizações, inclusive a europeia, se apoia em contribuições africanas fundamentais. Isso dissolve a narrativa do milagre grego, revelando que o desenvolvimento das sociedades ocidentais é parte de um processo contínuo, iniciado muito antes no coração da África. Essa visão não só repara uma injustiça histórica, mas oferece um fundamento moral e intelectual para que o mundo contemporâneo reconheça a verdadeira dimensão da herança africana e supere os mitos fundados na exclusão. E, com isso, eu termino a minha apresentação, e é isso. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, professor. Muito bom, né? Assim, bem nítido, bem claro, né? No escuro, né? Um claro escuro. Bem, com isso a gente abre espaço, então, né? Os méritos do professor abre espaço para a gente fazer as perguntas aí. Quem gostaria de contribuir, de, né, acrescentar ou questionar, está aberto o espaço. Abel,
Tem uma Oi. pergunta aqui no chat Sim, do Manuel. Posso ler? Enquanto o pode, faz pessoal se favor. prepara aí para levantar a mão. Isso. Então, Manuel Alves de Oliveira pergunta: teria sido este antropocentrismo grego e, por consequência, europeu, que fizeram com que a Europa roubasse as naturezas de África, as e os deixando ao Deus dará? O Jaime levantou a mão. Marco Túlio, se você puder retirar a apresentação para a gente ver todos na tela, pode ser? Isso, obrigada. O Jaime. Jaime, com a palavra. Bom, parabéns para todos aqui pelo propósito dessas aulas e ao professor Marco Túlio. Eu queria falar assim, você sabe que eu sou aluno novo e aluno novo às vezes pode parecer assim, meio estranho. Eu estou estudando aqui com vocês, conhecendo mais aqui com vocês. E eu lembro da época da minha criação ali, quando eu escutava, né, que a música tem um poder de influência muito forte na gente, né? Então, quando eu escutava ali o Cazuza, numa das letras dele, ele escreveu, né, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, né? Então, quando se fala sobre isso, é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Eu não sei se a minha percepção está certa ou não, mas só muda o modus operandi, né? Hoje a gente vê aquela coisa do Goebbels, né? De Hitler, né? É uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E acaba que isso gera as narrativas aí de hoje, né? Eu escuto outros meios de comunicação, até para saber como é que eles pensam, como que eles fazem, né? Como é que eles agem. Mas a minha pergunta é só uma observação, se o professor Marco Túlio pudesse comentar sobre minha percepção, e sobre o contexto da história aí, você vê um povo. Hoje a gente vive um período aí de disputa, de mostrar força, né? Através de armamento, não só de narrativa, mas de armamento, de nações militarizadas, né? Uma das minhas questões assim, era um povo, porque é muito nobre pensar do jeito, né? Como você falou, professor Marco Túlio, não é para para a história ser recontada da forma correta, não é para que a gente faça e cometa os mesmos erros. Isso é muito nobre. Mas um povo que tinha domínio tecnológico, ele poderia ter entrado também em batalha. Não sei o que você pensa disso, da minha primeira percepção, da minha pergunta agora, e sobre se o maniqueísmo naquela época também existia. É nesse sentido aí. Já existia essa coisa de bem e mal também, né, para fortalecer e para massacrar, né? Seria Certo. isso. Sérgio Galvão levantou a mão. Dá um desconto para mim, viu, gente? Porque eu sou aluno novo, viu? Eu sei. Sérgio? Bom, eu não vou abrir a minha câmera porque ainda estou em repouso de uma cirurgia, mas eu fiquei muito Melhoras. impressionado. Eu fiquei muito impressionado com essa questão de preservação de acervos da Biblioteca de Alexandria. Eu queria que o professor Marco detalhasse um pouco mais de como era feito esse arquivo, né? E se todos tinham acesso. Como que era captado esse processo de documentos, de compilações,
Eu gostaria que o professor pudesse detalhar um pouco mais sobre isso, até por conta da nossa curiosidade enquanto historiador, né? Como era que era feito esse processo? Eram pagos pessoas para irem em busca de documentos? Se tinham profissionais específicos para isso? Por gentileza. Uhum. Mais alguém? Neuza? O Aldacir levantou a mão. Ô, Nilson, deixa eu responder essas três Tá primeiras, bom. senão eu vou esquecer. Tá bom, começamos outro bloco depois, tá bom. Uhum. Primeiro eu vou responder o Manuel aqui do chat. Ô, Manuel, essa inquietação sua aí, essa pergunta sua, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, que eu mais gosto de investigar e criticar no mundo grego, sobre como se erigiu uma hierarquia humana dentro da sociedade grega. Como eu gosto de falar, houve uma mudança. A gente que estuda filosofia aprende que dentro da história da filosofia houve uma mudança qualitativa entre os pré-socráticos para os filósofos após Sócrates, justamente pelo movimento em relação à especulação filosófica. Nos pré-socráticos, eles são identificados como pré-socráticos porque o movimento partia da observação da natureza. E a escola socrática, ela se diferencia porque esse movimento parte do homem entender o seu papel dentro da sociedade, dentro do mundo, né? Então, a filosofia se torna antropocêntrica, ou seja, o papel do homem dentro da sociedade e do mundo, e de como as categorias humanas vão hierarquizar toda a sociedade. E aí, quando Sócrates e, posteriormente, o Platão, ele vai fazer a investigação filosófica dele, ele estabelece uma antropologia que hierarquiza os homens. Então, no topo da pirâmide, há o filósofo, que é aquele, por excelência, que pensa. E essa categoria, essa hierarquização, ela também é, de certa forma, espiritual, ela está ligada à religiosidade. O filósofo é aquele que abdicou dos prazeres da carne, se concentrou na especulação filosófica e racional e no processo de reminiscência e de reencarnação, essa alma do filósofo, ela não bebeu tanto do rio da vida e, consequentemente, ela esqueceu menos. Então, essa hierarquia é uma hierarquia metafísica dada essencialista. Então, no topo estão os filósofos, na base da pirâmide estão os escravos e as mulheres. Então, há aí uma hierarquia social. Essa hierarquia social e antropológica, ela vai estruturar todas as sociedades seguintes. Por quê? Porque havia um pensamento de que a filosofia platônica e socrática era racional. O Aristóteles vai ser herdeiro disso, e o Aristóteles vai sistematizar ainda mais esse pensamento de hierarquizar as sociedades, de hierarquizar as categorias humanas. Então, de novo, no topo você vai ter o homem, o aristocrático, aquele detentor das virtudes, e na base da pirâmide, novamente, as mulheres e os escravos. Então, quem vai governar a sociedade são os homens filósofos, aqueles que são virtuosos e que nasceram com as virtudes. Então, é importante observar como você cria, dentro dessa estrutura social, categorias em que uns são melhores do que o outro. E, logicamente, esses que são melhores, na visão platônica, seria o ateniense, ou aquele cidadão da cidade que organizou uma vida estruturada socialmente. Então, você só pode ser bom a partir do momento que você nasce dentro de uma cidade, que você é educado dentro daqueles valores. Tanto é que Sócrates, ao invés de preferir o exílio, ele prefere a morte, porque sair da cidade seria perder a própria identidade dele. E aí, ao invés dele fugir ou morar no exílio, ele prefere morrer, porque a identidade dele está vinculada à cidade. Então, o que se constrói a partir dessa perspectiva? Um etnocentrismo, ou seja, a minha cultura é a melhor por excelência. Como eu já falei várias vezes, esse é um artifício usado por todos nós humanos, mas esse artifício, ele não é utilizado dentro do senso comum, ele está sendo utilizado dentro de uma filosofia especulativa e que vai moldar toda a tradição de ciência e filosofia do Ocidente.
Então, toda essa tradição é baseada na exclusão e na centralidade de um determinado tipo de humano, que é o homem do sexo masculino aristocrático. Com isso, isso vai ser absorvido posteriormente pelos neoplatônicos, depois vai ser absorvido pelas escolas romanas, e isso vai passar a ditar a estrutura social. Então, quando a gente chega, por exemplo, na modernidade e na colonização, quando os europeus vêm colonizar a África, eles foram educados séculos e séculos por essa mentalidade de que eles eram o povo eleito, no sentido de eles tinham a racionalidade, porque eles tinham sociedade bem desenvolvidas na cabeça deles, e com isso eles tinham o dever de educar esses povos que eram primitivos. Então, toda essa construção deriva, a meu ver, dentro das minhas investigações que eu faço, do platonismo e do socratismo, e de como esse socratismo ele foi sendo trabalhado ao longo da história. A gente também não pode negar, ao longo desse processo, as influências do cristianismo. Por quê? Antes do cristianismo, eu já falei isso aqui outras vezes, as religiões elas eram étnicas, ou seja, os judeus seriam salvos pelo Deus dos judeus, e pronto, o Deus do judeu não ia salvar o povo. Os deuses da polis egípcia iam salvar os egípcios. Com o advento do cristianismo, ou a criação da ideia de conversão. E aí preciso converter os outros povos para que eles sejam salvos. Isso se alia a essa mentalidade platônica, e é por isso que a criação do neoplatonismo, que é a vinculação entre os platônicos com o cristianismo. E essa ideia de que nós precisamos espalhar essa religiosidade, que não é uma religiosidade qualquer, é uma religiosidade com um fundo racional, que é o que acreditavam os neoplatônicos, que a cristandade, o cristianismo, era um dispositivo tecnológico muito mais avançado, porque ele tinha correlações com o platonismo, que era uma filosofia racional. Então, eles fazem essa mistura. Então, nós precisamos levar isso para todos os povos, nós precisamos converter todos os povos para que eles tenham acesso à salvação e para que eles tenham acesso à civilização. Então, todo esse conjunto de fatores entre platonismo, neoplatonismo e cristianismo fundou essa ideologia baseada na centralidade de um povo e na hierarquização das humanidades. Então, eu acho que isso foi fundamental para o sucesso das colonizações. Então, é algo que surge, a meu ver, com o platonismo, alcança uma dimensão maior com o cristianismo, e nas sociedades modernas, né, e pré-coloniais, isso era muito difundido, acaba absorvendo grande parte da vida psíquica dos modernos e torna-se o que é hoje. Então, a gente, enquanto filósofo, quando a gente é formado dentro da filosofia, dificilmente a gente consegue escapar do platonismo, porque o platonismo e a metafísica platônica, ela absorveu tudo que a gente conhece como filosofia, só que ela afeta, a meu ver, negativamente a construção das civilizações posteriores. O Jane, você perguntou em relação sobre por que as sociedades não revidavam, né? Por exemplo, os do Egito, porque os egípcios não revidavam, né? Não tinham essa cultura mais violenta e bélica, como, por exemplo, os gregos, né? Então, assim, de um ponto de vista histórico, cada sociedade ela tem seu ponto de auge, cada império, né? Os historiadores vão falar que cada império ele tem seu auge e seu declínio, isso é natural. Os egípcios eles foram um império que teve seu auge durante muito tempo e entrou numa fase de declínio, isso é inevitável. E da mesma forma como os gregos, durante o mundo helênico, teve o seu auge, durante a filosofia foi o auge do mundo helênico, e houve o seu declínio. Posteriormente, eles foram absorvidos pelo mundo romano, que também teve seu auge e também teve seu declínio. Então, cada uma dessas sociedades, elas venceram muitas guerras e também perderam muitas guerras. Mas no caso dos egípcios, por exemplo, lógico, a gente não pode romantizar o Egito também. Tem contradições? Tem contradições. Mas parte da estrutura social, política e cultural do Egito não era tão bélica quanto, por exemplo, os povos do meridiano, os povos gregos.
justamente por aquilo que o próprio Diop fala e outros pesquisadores falam. Não havia necessidade de disputas por recursos. O que fomenta a guerra é justamente a disputa por recursos. E, então, por que não havia necessidade desses povos, por exemplo, de guerrearem entre si, se eles dispunham de grandes recursos? Os egípcios fundaram uma sociedade muito bem estabelecida e eles conseguiam fazer trocas com outras civilizações. Mas aí eles foram invadidos justamente por populações que foram construídas na base da escassez e da exclusão. Então, essas sociedades desenvolveram sistemas bélicos mais desenvolvidos porque eles, para sobreviver, eles precisavam guerrear. Então, eles tinham táticas bélicas muito mais desenvolvidas e dispositivos bélicos mais desenvolvidos do que uma sociedade que não precisava de guerra para poder se proteger. Então, muito provavelmente, os egípcios foram invadidos justamente por isso, porque eles dispunham de muitos recursos. E não havia necessidade de desenvolver recursos bélicos, já que as populações que eram vizinhas deles, como, por exemplo, os etíopes, os núbios e os sudaneses, eles não compartilhavam desse sentimento bélico. Em relação à questão do maniqueísmo, né? Então, não sei te falar, porque assim, o maniqueísmo surge na Arábia, essa ideia de que há duas forças que guerreiam entre si, que são o bem e o mal, que é um embate dualista, né? Então, isso é muito, muito simplista. Acredito que na sociedade, dentro de tudo aquilo que a gente já estudou, nas sociedades egípcias, por exemplo, não havia esse dualismo simplista, essa dicotomia entre bem e mal, dessa forma simplista como o maniqueísmo apresenta. Então, assim, isso justamente porque era parte da vida cultural, filosófica do cosmocentrismo, a ideia de que o mundo é plural, muito plural. E não essa pluralidade que a gente vê hoje assim, como panfletária, pluralidade panfletária, mas é algo que é incorporado na própria vida. Então, o monismo, ele parte de uma ideia que já é uma ideia provinda do islamismo e também das influências cristãs e judaístas de que há forças opostas, bem e mal, que lutam entre si. E aí reduz a natureza a esse princípio dualista. Mas nas sociedades egípcias, muito provavelmente, isso não existia. Por quê? Porque os princípios que regulavam a vida social, cultural, religiosa eram plurais, eram diversos. Então havia uma diferença. Então não dá para você reduzir esses princípios que regulam a vida a essa simplicidade dualista. Então, o bem e mal é algo muito, é uma tecnologia muito recente na humanidade. Nas perspectivas cosmocêntricas, as forças, elas são dispersas e afetam a vida de uma forma muito, muito diferente. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Heráclito, de como o Heráclito ele expressa justamente esse princípio de vida que é cosmocêntrico, e que o Heráclito, muito provavelmente, ele absorve esses ensinamentos esotéricos do mundo egípcio. Tem duas frases, dois aforismos do Heráclito são muito significativos, que é, não de mim, mas do Logos tendo ouvido, é sábio afirmar, tudo é um. Ou seja, esse conhecimento não é pessoal, ele não provém de uma autoridade, como Platão colocava, o conhecimento vem da persona. Então, ou seja, quem pode autorizar o desenvolvimento de conhecimento é só o filósofo que estudou. Pro Heráclito, não. Esse conhecimento está disperso e ele está reunido na unidade do próprio mundo. Esse mundo que é plural, múltiplo e, ao mesmo tempo, uno, que se dispersa. E outra que o mundo é um fogo que acende e se apaga, que ninguém controla, até esqueci a fala, mas de que a tensão e o conflito é o que mantém a estrutura do mundo. Então você não sabe aquilo que é bom ou aquilo que é certo, e aquilo que é mal e aquilo que é errado, porque o mundo é um conflito constante entre forças plurais. E essas forças plurais, esse conflito, é o que mantém a própria unidade do mundo. E isso recupera esse princípio egípcio de que o mundo essas são forças dispersas do mundo, que são plurais, que são
e que se mantém sem nenhum tipo de capacidade do ser humano podê-los controlá-los. E acho que eu respondi o Manuel, respondi o Jamie, e quem foi a terceira pergunta? Foi eu, Sérgio. Foi Sérgio. Sérgio, então, em relação à Biblioteca de Alexandria, que a gente tem de conhecimento, que é, a princípio, quem organizava as bibliotecas egípcias eram os sacerdotes dos templos, e esses sacerdotes eram pessoas autorizadas. Agora, em relação à Biblioteca de Alexandria, que é uma biblioteca mais esotérica, com X, que é voltada ao público exterior, eu não sei te falar, mas, por exemplo, as grandes bibliotecas egípcias eram sacerdotes e participantes, membros da administração egípcia que organizavam esse conhecimento, e membros dos círculos esotéricos com S, que tinham acesso, eram só os iniciados e os mais altos graus que tinham acesso a esse conhecimento mais elevado, ou seja, que tinham um acesso específico a esse conhecimento. Mas já na Biblioteca de Alexandria, talvez tenha sido um pouco diferente, porque era uma biblioteca um pouco mais popular, já que ela recebia conhecimento de diferentes nações e ela estava localizada num posto comercial, então ela recebia influências diferentes. E ela está num contexto diferente, numa época diferente do Egito, em que o Egito estava mais aberto devido à invasão do Alexandre, às influências externas. Você não sei de precisar como realmente cada um construiu a base da organização ali, do conhecimento dos livros que eram levados. Mas sei que por muito tempo, diferentes pensadores e intelectuais contribuíram para a Biblioteca de Alexandria e levavam documentos para lá. Mas também, com o passar do tempo, essa biblioteca foi sendo depredada, justamente por ela estar num posto comercial muito estratégico, diferentes invasões tentavam dominar aquele posto. E aí, consequentemente, principalmente com o cristianismo, né, os cristãos viam a Biblioteca de Alexandria como um ponto herege, e aí por isso também queimaram ela. Aldacir? Eu tô dando risada, porque aquilo que eu faria o comentário, o professor Marcos praticamente já respondeu todas as minhas inquietações aqui com relação à questão da Biblioteca de Alexandria, principalmente com o incêndio, que foi um incêndio, eu classifico como um incêndio criminoso, tal qual o incêndio que Rui Barbosa promoveu aqui no Brasil para queimar exatamente a condição histórica, né? E aí, com isso, eu só vou pontuar aqui, professor, tem um livro também do Pedro Ribeiro, que é A Religião como Dominação de Classe, e aí eu tenho uma inquietação, que é até que ponto a religião foi usada nessa questão da dominação das populações. E isso a gente vai observar que no processo de escravização, de sequestro do povo africano, logo em seguida, né, que era feito a volta lá na árvore do esquecimento, entrava no barco e tinha que esquecer de tudo. E ao sair de lá, ao chegar nos lugares, já recebiam outro nome. Você, inclusive, deixava de ser quem era, porque você já tinha outro nome. A sua identidade ela era totalmente apagada. E com isso, a religião teve o seu papel de, inclusive, batizar, de dar um nome e fazer todo aquele processo. E aí, lógico que a gente vai aprofundar esse debate num outro momento aqui no grupo, que nós vamos fazer essa discussão, mas só para a gente trazer bem à tona
que nós não somos aqui, ninguém é anticristianismo, ninguém é anti, mas que a gente trabalhe isso de forma de como que a gente atualiza esse nosso pensamento de uma outra forma, porque inclusive as religiões, a religião africana, de matriz africana, de cultura iorubá, ela foi e continua sendo atacada e apagada de uma forma assim muito estruturada, não é uma coisa aleatória, porque a partir do momento que você apaga a consciência de alguém, ele se torna, e aí nós estamos falando de nós, negros brasileiros, que éramos coisificados, ou fomos coisificados, né, desumanizados, coisificados, né, e foi vendido como mercadoria. Então, ou seja, nós não tínhamos o pensar. E tudo isso, concluindo aqui, que esse núcleo ele surge, inclusive, com essa concepção, porque, vendo aí o professor Aldo e a gente, nos primeiros livros que a gente começou a estudar, a gente começou a observar que nós fomos literalmente roubados do ponto de vista do pensar, e esse pensamento, a filosofia que hoje ainda é ensinada nas escolas, ela tem todos esses resquícios de escravismo, como a filosofia grega, que ela está baseada, inclusive, ou seja, a escravidão está baseada nos textos filosóficos, e ainda hoje a gente acaba ensinando e passando esses filósofos que são filósofos escravocratas, né? Essa base da sociedade, essa estrutura social que a gente trabalha e que a gente tem ela até hoje, ela é uma estrutura grega, ou seja, que não é uma estrutura verdadeira. Então a gente trabalha com esse debate e só para a gente elucidar aqui, que eu ia perguntar sobre a queima da biblioteca, sobre esse papel da religião ainda hoje, principalmente quando do sequestro de África, que lá eles foram, os europeus foram para lá, estudaram, aprenderam a língua, aprenderam a religião e voltaram lá e dominaram os povos africanos a partir de uma apropriação, que hoje essa apropriação ela continua muito latente, seja nas escolas de samba, seja nas casas religiosas, nos terreiros de candomblés e umbanda, etc. e tal, que a gente vai ver que o branco vai lá, aprende, costuma, e aí, como eles têm mais dinheiro, dominam aquela estrutura, e a gente vê isso de forma muito ainda hoje. É isso, só para a gente pontuar aí esse debate. Mas parabéns pela exposição e as explicações. Abel levantou a mão, depois a Cris e depois o Jaime. Eu só queria fazer um contraponto aí, né? Sobre essa concepção da filosofia grega, em que justamente se diz o contrário, não é? De que fosse um pensamento hierárquico, não é? Na verdade, o que se diz é que esse pensamento grego foi um pensamento que lutou contra esse pensamento hierárquico que vem das religiões, não é? As religiões, elas são extremamente hierarquizantes, né? Elas colocam logo Deus lá em cima, ou os deuses, ou sei lá. E aí o homem já começa a ficar... falou em Deus, o homem já se coloca na submissão. Não é? Então, é importante pensar nesses termos, ainda que seja um pensamento mais antropocêntrico,
não é, menos místico, e tem o seu valor, né? A Grécia, eu acho que trouxe isso de bom, não é, da igualdade do ser humano e de que todos valem a mesma coisa, que todos têm a mesma capacidade. Com um pouquinho de variação, não é? O Platão admitia que as mulheres não havia diferença entre homens e mulheres, todos eram iguais. Já o Aristóteles, né, um pouquinho mais inclusive a questão, o pensamento, não é, sobre a república, a questão da república que hoje está no mundo todo, não é? Qual o princípio fundamental da república? É a igualdade de todos, certo? É por isso que esse nome república está no mundo todo. Isso foi lá dos gregos. Agora, é importante dizer o seguinte: no período da colonização, houve sim uma modificação de um grupo, de alguma coisa que fugiu, destoou desse pensamento grego. Não é? Ou seja, toda essa violência causada, ela destoou dos pensamentos filosóficos, né? A filosofia, ela trazia num bojo algo importante que vem lá do Egito, assim como o Sheik diz, tal, né? Dessa igualdade entre todos. Infelizmente, não é o que nós vemos hoje. Eu não sei, eu trouxe um pouquinho só esse pensamento aí para a gente dar uma. Valeu, mas o que você está dizendo, beleza. Deixa eu responder o Abel antes do Jamie, porque senão vai ficar muita coisa também. Vou começar respondendo o Abel. Abel, então, Platão, como eu falei, ele estabelece uma hierarquia, mas não é uma hierarquia democrática, dentro daquilo que a gente entende como democracia hoje, como essa pluralidade de forças que podem governar uma sociedade política. Por exemplo, quem tinha voz dentro da estrutura democrática política grega, ateniense, no caso, era um cidadão da polis, ou seja, um cidadão de uma determinada polis. Esse cidadão, ele é dividido em muitas categorias. Então, primeiro era o aristocrata, ou seja, aquele que detinha tempo de ir para a polis para poder debater. Não era qualquer cidadão que podia ir para a polis debater. Em específico, o cidadão que poderia ir à polis debater era o homem aristocrata, ou seja, aquele que detinha de uma determinada herança de nome, ele detinha de um nome que ele poderia ir para a cidade. Os artesãos eram inferiores. Dentro da República Platônica, artesãos eram inferiores. Os guerreiros também eram uma classe diferente. Há uma divisão de classe na República Platônica. Os guerreiros também eram uma classe diferente. Os escravos, uma classe diferente, e as mulheres, em relação aos homens, elas eram também bem diferentes, inferiores para o Platão, não só para Aristóteles, eles eram inferiores. Então, havia uma hierarquia de valores sociais que o Platão estabelece. A gente pode observar, no julgamento de Sócrates, como a esposa do Sócrates é tratada com total descaso e indiferença. O Sócrates manda reiteradamente tirar ela de lá, porque ela está dando acesso de choro, e para ele aquilo ali é vergonhoso para ele. Ele não quer saber de ver a mulher dele. Então a mulher, não só como personagem, a mulher de Sócrates não só como personagem, mas como figura semiótica do papel da mulher dentro daquela sociedade. Ou seja, é um ser emocional, esse ser dominado pela emoção. Então, essa diferença, ela é essencialista por quê? Porque ela não é uma diferença que é construída socialmente, culturalmente, muito pelo contrário. Os indivíduos nascem com isso, o sujeito nasce com isso. Então, o homem já nasce superior à mulher. A mulher já nasce inferior ao homem. Ela já nasce dotada de emocionalidade. O homem nasce dotado de racionalidade. São diferenças inseparáveis. Então, quando
o Platão estabelece essa república dele, a república dele não é como é o modelo de república como nós adotamos hoje. Esse modelo foi passado, foi alterado drasticamente. Então, a democracia, ela era o poder do povo, mas de um determinado povo. Quem que era esse povo? Os homens aristocráticos. E quem poderia legislar, dentro da perspectiva de Platão, não eram qualquer pessoas, eram somente os filósofos, esses seres capazes de adotar um nível de racionalidade superior, e que também é essencialista porque ele precisava realizar um processo de anamnese e que ele precisava ter interrompido as reencarnações dele, no sentido de não ter bebido tanto do rio da vida e poder se lembrar com mais clareza das vidas antepassadas dele e recuperar todo esse conhecimento acumulado durante todas as encarnações. Então, essa é a estrutura de sociedade grega. Lógico, a gente não pode, como eu vou falar, como eu já falei outras vezes, não pode jogar o bebê e a água do banho fora. Teve contribuições significativas? Tem, mas é preciso olhar com cautela e cuidado, porque eu acho que influenciou muito mais negativamente do que positivamente, justamente porque são discursos hegemônicos. A gente teve acesso somente a essa cosmopercepção de mundo. O que nós herdamos foi essa cosmopercepção de mundo grega. Então, nós não sabemos se haviam outras cosmopercepções de mundo que organizavam a vida em sociedade e que poderiam ser dispositivos tecnológicos muito mais avançados do que o que nós entendemos hoje como democracia. Porque, diferentemente, eu pelo menos sou crítico nesse ponto de vista, a democracia representativa, ela é muito falha. Por quê? Ela representa não uma totalidade dos povos, mas umas classes muito específicas, porque ela é muito falha. E aí a gente fica nessa ideia de que, não, mas a democracia é muito racional, porque ela vem dos gregos, ela é filosófica. Não. Eu acho que dá para a gente poder adotar outras estruturas políticas muito bem desenvolvidas se a gente se basear em governos, por exemplo, os ameríndios, de povos ameríndios, que eles têm. O problema é que a gente passa a depreciar essas organizações sociais relacionadas a esses povos da natureza, relacionados à natureza, porque a gente acha que eles são menos desenvolvidos. Então, do meu ponto de vista, eu não acredito que a República Platônica ela seja tão democrática assim e ela seja tão avançada tecnologicamente assim. Você vai ver todos os textos do Platão, ele difama a mulher de uma forma muito, muito pejorativa, difama o escravo, e só há uma classe muito específica ali. Com relação ao Daci, eu concordo com você que a religiosidade ela tem um peso muito grande, principalmente porque, a partir do cristianismo, eu acho que qualquer teólogo vai concordar com isso, de que a partir do cristianismo, funda-se um novo paradigma de religiosidade. Como já falei, a religião cristã tem como propósito a conversão dos diferentes povos, porque há a universalização da religião, diferentemente das outras religiões, que eram particulares, o cristianismo universaliza a experiência religiosa. E aí, isso tanto de um ponto de vista positivo, como de um ponto de vista negativo. Por quê? Na época de Jesus, o movimento de Jesus era reunir as pessoas que estavam dispersas, que eram escravizados e expatriados, e essas pessoas estavam sem propósito de vida. Então, quando Jesus propõe, por exemplo, o cristianismo como religião universal, é para justamente reunir esses povos dispersos no mundo romano e dar um sentido para eles. E mostrar que a religiosidade não é a preocupação com bens materiais, mas com a evolução espiritual e humana dos indivíduos, dos sujeitos. No entanto, com o passar do tempo, essa experiência ela foi absorvida e apropriada pela política romana, algo que eu já falei até lá no grupo já. O Império Romano percebeu que os cristãos, como eles eram pessoas que estavam dando toda a sua vida por aquela causa, eles acabavam afetando essa população que era dispersa e que havia muito escravizado, havia muito expatriado no mundo romano, e isso criou um grupo muito forte, muito coeso,
porque essas pessoas não tinham nada a perder, e do nada essas pessoas passaram a ter sentido na vida. E o que eles perceberam? Olha, num determinado momento, nós criminalizamos essa manifestação religiosa. Mas ao criminalizarmos essa manifestação religiosa e perseguirmos os cristãos primitivos, o que nós fizemos? Nós fortalecemos o movimento e surgiram cada vez mais células cristãs. O que nós vamos fazer agora para poder recuperar o prestígio do governo romano que estava em decadência? Nós vamos legalizar a religiosidade cristã. Legalizam a religiosidade cristã, o Império Romano recupera o prestígio que eles tinham perdido. Com o passar do tempo, eles percebem outra coisa, que esses cristãos eram muito organizados e que eles tinham uma influência muito grande sobre a população, sobre a plebe. Então, o que eles são muito inteligentes. O que eles falam? Olha, nós vamos agora institucionalizar a religiosidade cristã, porque institucionalizando a religiosidade cristã, nós vamos resgatar todo o nosso prestígio que nós perdemos e a nossa moral que nós perdemos durante o tempo. Por quê? E todo esse povo, que é a maioria que é dispersa, agora vai ser a maioria dentro do nosso governo. E aí o Império Romano institui a religiosidade cristã, institucionaliza a religiosidade cristã, cria o papado, e aí tudo vira essa bagunça que virou hoje, justamente quando a religiosidade cristã é institucionalizada. E aí surge a necessidade de fazer concessões com a igreja, ao clero que surgiu. E qual que era a ideia desse clero? Nós precisamos, que é a ideia do Paulo, nós precisamos catequizar todos os povos do mundo, nós precisamos espalhar o evangelho por todas as populações do mundo. E aí surge essa perspectiva expansionista do cristianismo, e que é o que afeta, que é o que possibilitou o surgimento das colonizações, que é o que possibilitou o surgimento também do capitalismo enquanto sistema universal. Então, nada disso seria possível se não fosse o cristianismo e essa mentalidade expansionista dele, do meu ponto de vista. Todas as religiões, elas têm aspectos negativos e positivos, mas toda religião, ela é essencial do ponto de vista histórico dentro de uma sociedade. E essas religiões, elas modificam a estrutura psíquica de como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, essas religiosidades, elas estruturam aquilo que a gente determina como outro e aquilo, ao modo como a gente nos relaciona com esse outro. Então, toda a nossa realidade passa a ser moldada através dessas percepções. Tudo. Então, toda a nossa psique, as nossas noções de certo e errado são moldadas por isso. Então, o que o cristianismo faz? Ele universaliza a experiência humana, e isso acaba gerando conflitos muito grandes e traumáticos para a história da humanidade. Então, eu imagino, sou muito crítico à cristandade, eu sou um grande admirador de Jesus Cristo, por exemplo, mas sou um grande crítico ao cristianismo. Mas eu acredito que para a gente superação dos grandes problemas de exclusão, de opressão, perpassa justamente pela superação do cristianismo enquanto religião universalmente difundida. Abel. Muito bom. Nós temos a Cris e o Jaime e a Ana Cláudia, que levantou a mão, mas acabou caindo a conexão dela, abaixou a mão. Eu vou sugerir que durante a fala da Cris, quem quiser se manifestar, que levante a mão, tá bom? Para a gente não ultrapassar o horário de 9h30 ou 21h30, tá bom? Então, certo. A Cris primeiro, depois o Jaime, depois a Ana Cláudia. Na verdade, eu fui contemplada com a fala do professor Marco, só deixando uma coisa que sempre, dentro das religiões panafricanistas, e é dito, as primeiras igrejas, elas são etíopes, né? Ou seja, eles mudaram até a cor do Cristo, gente. Eu sou uma grande admiradora de Cristo, não sou cristã, já avisando, mas sou uma grande admiradora,
porque eu nasci no dia 25 de dezembro, meu nome é Cristiane, como eu sofri tudo que é dentro da minha infância é proveniente do cristianismo, porque eu nasço em um lar onde eu já tenho essa tendência para o meu culto, que é o culto ancestral, e minha avó era católica apostólica romana. Então, eu sofri toda violência do cristianismo que foi colocado aqui em diáspora, né? E é isso. Muito obrigada. Eu já fui contemplada pela fala anterior, mas eu tinha que falar sobre isso, tá? Vamos lembrar das igrejas, das primeiras igrejas etíopes aí. Ana? Eu, Jaime, antes, depois É o Jaime. É o Jaime. Isso. Eu queria, mais uma vez, dar desconto aqui para o aluno novo, né? Se falar alguma besteira aqui, né? Mas dentro daquilo que eu fui criado, né? Que eu falo que a música ela é muito impactante, né? Assim como esses jogos aí de atirar, Counter-Strike, né? Essas coisas que põe na cabeça aí dessa garotada aí, parece que é um estímulo para guerra, né? E inclusive as músicas. Mas da música, eu queria falar só mais um pedaço, como eu falei do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu lembro de uma entrevista do Raul Seixas, né? Ele que é lá de Salvador, e ele foi perguntado, pô, mas você não vota, você não é político? Aí ele falou assim, não, eu sou anarquista, não me envolvo em política. E ele cantava, né, aquela música, né, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Faz a gente pensar, né, na época, pelo menos. Mas eu queria fazer uma colocação do que o professor Aldacir falou, que o professor Aldacir falou da queima, né, do Rui Barbosa, de toda a história dos africanos, né, se não me engano, lá em 1889, acho que foi isso, não sei, 91, por aí, né, do Rui Barbosa. E para você ver, né, nessa evolução, já fazendo o nexo, a gente fala no direito, né, nexo causal, né, usa muito latim, porque o direito ele vem do direito romano, né? O direito romano que já subdividia as classes lá também, né? Tinha o ius civile, né? E o gentio, né? O direito das gentes e do cidadão, né? Cidadãos. Mas eu falando isso do Rui Barbosa, e para você ver, né? Na minha formação, eu, por orgulho, era um estudante de direito, eu já adentrei o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fica aqui na Praça da Sé, e já foi logo de cara tirar uma foto no busto que está ali na porta do Tribunal de Justiça, né, que é uma referência ali para os julgadores, para os juízes, né, desembargadores. E é o busto lá do Rui Barbosa. E para você ver, né, como é que é a formação, né? E o professor Marco Túlio aí falou também da mulher menosprezada, essa própria questão da religião judaico-cristã, né? A mulher vem da costela, né? Tudo isso daí é colocado, né, para a gente, mas como, né, da costela? E essa questão, né, da res pública, né? A res pública significa que não é nada deve ser guardado, né? Latim também, né? A res pública, que é a república, né? Que é o que a gente aprende também. É só para dividir, se o professor Marco Túlio puder fazer uma reflexão da república, que é assunto público, né? Que não pode ser privado, é de todos, né? Que hoje modificou tudo, né? Hoje é tudo narrativa e colocação.
mas essa questão da res pública, eu marquei aqui, a democracia representativa. Teve uma palestra ali que eu dei minha fala, né, minha contribuição ali no PSOL, sobre a democracia representativa, mas do que a gente chama, né, teve algumas conquistas que querem retirar tudo, né, através de emenda constitucional. Eu já estou finalizando. Ela prevê, né, que a democracia ela não é só representativa, mas ela é participativa. E o direito, em tese, dá instrumentos para que a sociedade civil organizada ou entidades pleiteiem através de ações civis públicas, ações populares, né? Tudo isso é trazido para outra narrativa para que eles sempre estejam no comando, o que serve de uma forma também dessas narrativas e a hermenêutica da própria lei, né? Eu lembro quando você, professor Marco Túlio, estava falando, não, mas o Sócrates, o Platão, ele tinha, apesar de ser hierarquizado, ele tinha um modelo que está acima, que é corrompido, né, pelos homens, até pelos homens que entram, pela aristocracia que entra na igreja também, né? Mas ela tem essa previsão, ela não é só em tese, pelo menos, né? Ela não é só representativa, mas ela é participativa. Eu acho que se a gente tiver consciência de uma sociedade, a gente pode aproveitar isso, que está positivado, né, no direito, porque ele é positivo, mas está positivado. Eu não sei se eles, na hermenêutica dele, podem distorcer. Mas se o professor Marco Túlio pudesse só comentar, e principalmente o que me chamou muita atenção, que eu aprendi com vocês, essa questão. Eu, como novo aluno de direito, a primeira coisa, meu ídolo era o Rui Barbosa, né, na minha formação. Então, estou dividindo aqui, ainda bem que eu estou aqui aprendendo com vocês. Era isso. Ana? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu começo falando para o Jaime, ainda bem que nós evoluímos e eu descobri que não nasci na costela, não, nasci de um útero, tá? Essa conversa de costela não cola mais, não. Bom, vamos lá. Marco Túlio, estava pensando aqui, enquanto você falava, como o professor Diop, ele naquela parte do capítulo que ele vai desenvolver sobre literatura, ele faz um desenvolvimento curto, né? Bem aquém do que a gente esperava que ele pudesse fazer. Eu fiquei pensando algumas coisas em relação a isso, e queria dividir só com você para pensar junto com vocês. Que eu acho que ele teria que entrar pela linguística, ele precisaria desenvolver um outro tipo de estratégia, apesar que no capítulo anterior ele foi pela linguística, né? Então, não entendo muito bem aí. Bom, fica aí, acho que falta. Quando você fala lá de Hans Christian Andersen, que ele começa, então, a produzir, né, livros sobre as fábulas, é uma recolha que ele faz. O que acontece na Europa medieval, antiga, na verdade, é uma reprodução, através da oralidade, dessas histórias, que eram transmitidas. Então, essas histórias chegam à Europa através de pessoas que tinham essa oralidade, que eram bibliotecas ambulantes, não é? Essas histórias não surgem do nada. Eu acho que a gente poderia começar a pensar por aí. De onde vêm essas histórias? Será que chegam à Europa esses griots, essas memórias de África que começam a transmitir essa história, e essas histórias começam a fazer parte do cotidiano das pessoas e são transmitidos, e só lá em 1800 e pouco, que Hans Christian Andersen vai fazer as suas recolhas?
Não sei, eu acho que tem um caminho por aí, né? Talvez seja interessante a gente pensar nisso, porque eu acho nada. Eu considero improvável que tenha surgido, aparecido sem ter ligação, sabe? Eu acho. A gente aprende na escola que a gente tem que achar as coisas. Eu não acho nada. É, eu considero que tem uma linha, é uma linha que vem unindo aí. Vem de África, passa por Grécia, passa por Roma, passa por essa Idade Média, para chegar ali nessa recolha mais tarde. E talvez Diop não tenha tido perna nesse momento para fazer, né, esse traçado histórico, esse percurso. Sei lá. Tá vendo? Era só para trocar ideia. Mas eu acho assim, é muito bom esse argumento seu. Neuza, eu posso responder aqui e já encerrar? Sim, para mim. Já. Ana, eu vou te responder aqui. Nossa, eu acho bem legal. Assim, lógico, eu acho que talvez faltou fôlego, né? Acho que em determinado momento falta fôlego, talvez o Diop não tenha prestado atenção nesse exato momento específico, até porque talvez não fosse o foco dele, né? Não fosse o objetivo dele exatamente esse. Mas é importante observar como o Diop ele desenvolve o argumento do totemismo. E a fábula ela está justamente ligada ao totemismo, ou seja, a relação entre um animal ícone com determinadas sociedades e como esses animais eles representam alguma coisa. Então, a fábula é justamente animais reproduzindo comportamentos humanos, antropocêntricos. Então, na Grécia, o totemismo ele não era da mesma forma como era nos egípcios. Ou, na verdade, às vezes ele nem existia. O totemismo era muito mais arcaico, assim. Havia totemismo, mas ele não era o cerne da vida espiritual e cultural grega, não era o totemismo, que era na vida egípcia. O totemismo era, e toda a representação iconográfica da religiosidade egípcia é baseada no totemismo. Então, quando ele usa esse argumento, muito provavelmente ele está relacionando com isso também, de que como é que poderia se desenvolver um tipo de literatura desconectado de uma experiência que eles não tinham? Então, muito provavelmente, lógico que se a gente for pesquisar, talvez a gente encontre argumentos mais robustos, mas muito provavelmente essa tradição da fábula surge relacionada ao totemismo. E isso fica evidente justamente pelo que você falou aí, do Perrault e dos irmãos Grimm, por exemplo, quando eles vão recolher os contos populares da Europa. E quando eles vão recolher esses contos populares, eles não recolhem esses contos populares dentro dos feudos, né? Dentro do castelo. Eles não recolhem no castelo. Eles recolhem justamente junto aos camponeses, porque eram os camponeses que contavam oralmente essas histórias, e que eram fábulas, que tinham sempre a representação de um animal numa figura humana. Então, a Bela e a Fera, a Chapeuzinho Vermelho, e tantos outros contos que há presença de animais como figuras humanas. E aí, essas sociedades camponesas, esses grupos camponeses europeus, eles eram grupos camponeses que eram pagãos, ou seja, eles não eram convertidos ao cristianismo. Durante grande parte da Idade Média, esses grupos, eles eram pagãos, eles praticavam religiões totêmicas, como, por exemplo, os nórdicos. Então, essa expressão da literatura oral deles é justamente expressão da vida religiosa deles, baseada justamente no totemismo. Então, você vê como há uma correlação, e de que o surgimento dessa literatura de fábula com relação com os animais está justamente ligado a essa expressão de uma religiosidade totêmica. Então, tem tudo a ver. Os gregos não tinham essa religiosidade totêmica e essa experiência com os animais, como eram os egípcios dentro da vida doméstica e espiritual deles. Então, a vida deles era mais antropocêntrica, era a figura do homem que representava grande parte das figuras religiosas dele. Então, faz todo sentido, faz todo sentido. Acho que ele só não teve tempo para poder desenvolver esse argumento. O Jaime, te respondendo também, é um negócio interessante, por exemplo,
como a República, a democracia grega, né, que ainda não era democracia, o Platão tentou implantar a democracia dele em uma das polis que estava em guerra, mas ele fracassou nesse empreendimento dele, né? Mas o Sócrates, ele era um guerreiro, e ele participou de umas guerras lá de Atenas, e com o passar do tempo ele acabou se tornando essa figura emblemática. Mas o Sócrates, ele era de uma casta, né? Era de uma casta inferior. O Sócrates, algumas pessoas falaram que era um dos homens mais feios que existiam, justamente porque ele não estava relacionado com a classe aristocrática. E quando o Sócrates ele é acusado de perverter a juventude ateniense, é justamente por isso, porque o Sócrates não participava da mesma classe, da mesma casta que os cidadãos da Ágora. Então, era um invasor que estava praticando um determinado tipo de experiência política e filosófica que não era própria da Ágora ateniense. E por isso que ele é condenado. É aquilo que o George James vai falar. Sócrates estava aplicando conhecimentos próprios de imigrantes. Ele não era... aquele conhecimento que o Sócrates praticava, aquela especulação filosófica, não era própria da experiência política da polis ateniense. E por isso ele é condenado. E para você ver como a democracia ateniense ela era completamente fechada, que eles não aceitavam a influência de alguém exterior a essa classe política que estava se desenvolvendo ali em Atenas. Então, assim, essa república, como você falou, que não fica guardado, que tem que ser exposto, né, à vida pública, ela não era qualquer vida pública, era a vida pública das pessoas que estavam autorizadas a participar da Ágora. Só fazendo um outro comentário aqui, ao Odaci, né, que ele fala sobre como, por exemplo, até o professor Aldo já falou desse filme, né, que é a Ágora, né, que é protagonizado lá pela Rachel Weisz, né, uma filósofa egípcia, mas que é branca, né, os olhos azuis, né, esse embranquecimento de Hollywood, e de como essa filósofa, que ela era de Alexandria, e ela tinha uma escola na Ágora de Alexandria, e de como ela foi perseguida pelos cristãos, e ela foi escortejada em praça pública, né? Ela sai, ela é acorrentada a um cavalo, a uma carroça, e ela é puxada por Alexandria até ser morta. Então, isso é um exemplo de como o cristianismo perseguiu o conhecimento, e principalmente esse conhecimento que estava ali em Alexandria, e dizimou todo esse conhecimento que foi desenvolvido ali. Bom, pessoal, então é isso. Nossa, é bom demais falar, né? Bom demais ser ouvido, é bom demais. Eu consigo as pessoas aí que a gente formou um núcleo tão bom aqui, né? Todo dia a gente está toda segunda a gente está numa média de 27 pessoas. Eu aconselho essas pessoas aí que já estão com a gente há muito tempo que um dia façam esse exercício aqui de falar, deixa eu apresentar um capítulo, e vocês vão ver como é bom ser ouvido, como é bom ter o espaço da fala, porque a gente se sente muito potente, e eu acho que isso é a grande benefício assim, da tecnologia, né, da gente dispersar o espaço da fala entre pessoas que historicamente não tiveram a oportunidade de falar. Então, como por exemplo, a gente só pode falar hoje em dia sobre esse conhecimento egípcio que ficou perdido, justamente porque o espaço discursivo ele foi democratizado, principalmente com o advento da tecnologia, da internet, e a gente pôde reunir grupos que estavam dispersos. Mas antes disso, o discurso ele era hegemônico, ele era controlado por uma determinada parcela da sociedade, e a gente só tinha acesso àquilo que eles consideravam que fosse necessário a gente saber. E hoje em dia, não. Hoje em dia, apesar de eles terem desenvolvido a internet como recurso bélico para poder dominar ainda mais as massas, a gente consegue transgredir esse princípio deles e agir de forma subversiva. A gente faz com que a tecnologia capitalista opere contra o sistema e produza potencialização das identidades
que foram subalternizadas ao longo do tempo. Então é isso, agradeço demais vocês, gente. Valeu. Abel, Nós que agradecemos, né, a presença do professor, de todos que estão aí, né, de todos que contribuíram, não é? E valeu, né? Acho que é por aí mesmo. Tem que a gente ir aprofundando esses conceitos, debates, tudo. Muito obrigado, viu, professor Marco? Uma boa noite a todos, não é, Neuza? Aí você termina aí, Neuza. sim, eu, claro, só tenho que agradecer ao professor Marco Túlio a sua sempre tão valiosa, né, participação. Assim como os demais expositores estão sendo bastante didáticos, né, e eu fiquei aqui imaginando, né, nós estamos desenvolvendo um estudo de alto nível, né, tanto por parte dos expositores, como também das pessoas que estão colaborando aqui com o debate, né? Todas as pessoas que participam aqui ajudam a construir esse novo pensamento, né, que nós estamos trazendo. E aí eu fiquei pensando, né, isso a gente já tem conversado na diretoria, já tem conversado na coordenação, que nós temos que produzir um material, né, um material, quem sabe até físico, né, um livro, uma revista, não sei, não somente digital. E aí eu fiquei pensando, o professor Marco Túlio, quando faz as exposições dele, ele costuma fazer uma resenha do capítulo, né? E ele publica lá no grupo, eu guardo, salvo aqui. E aí eu queria pedir, eu quero ser, assim, bastante... não sei qual é a palavra, mas assim, eu gostaria de pedir que os outros expositores, né? Nós temos aqui o Abel, que já expôs, a Ana, que já expôs, eu acho que... enfim, todos que já expuseram, que fizessem um resumo escrito, né, uma resenha, como o professor Marco Túlio fez, para que a gente pense depois e a gente corra atrás de patrocínio, né, para poder publicar esse material, para deixar registrado. Porque tudo bem, está tudo gravado, está tudo guardado, né, nada se perdeu, né, mas a gente precisa explorar de outras formas também. Então, se os expositores, né, cada um que fez um capítulo, puder apresentar essa resenha, a gente organiza numa publicação, né, que, claro que vai ser de muita importância para todos, né, que estão aqui, que participaram, que participam, que ainda vão participar, porque nós ainda temos 2 capítulos, né, para terminar o estudo desse livro. Então, acho que é isso, tá bom? Agradecer a todos e todas a presença mais uma vez, e na segunda-feira que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Axé para todos, beijo Axé. no coração. Axé. Beijo. Abração para todos. Tchau, tchau. Axé para todos. Axé. Boa noite e até a próxima segunda. Boa noite a todos. Com a graça dos ancestrais e de todos os orixás. Boa noite. Boa noite.